Fala, tudo bem, pessoal? Mais um dia e estamos aqui agora para estudar a lição de sábado. Mas antes, na realidade, sábado e domingo, né? Como a gente sempre faz. A lição tem o título Permaneçam em mim. A gente vai ler João 15, mas antes, como já é de prática, a gente vai fazer uma oração pedindo auxílio do Senhor. Bem, também, né, outro parêntese aqui, né, que poderíamos estar fazendo, é que talvez o áudio não esteja tão bom. Isso porque, mais uma vez, eu estou gravando, né, fora do meu habitat natural, né, do meu setup. Então, possa ser que não fique tão legal o áudio, possa ser que tenha meninos correndo, como eu estou ouvindo agora, carros passando, buzinas e whatever, mas enfim, vamos tentar aqui fazer a nossa melhor parte, porque não dá pra realmente ser aquele tipo de pessoa que deixa de estudar por qualquer coisa, né? Mesmo quando a vontade não vem, mesmo quando a gente fica meio desanimado, tem um dia que não é tão legal assim, é bom fazer um esforço e eu fico feliz que se você está me ouvindo, é porque você realmente também quer ter esse momento de comunhão com Deus. Bem, dados os avisos, vamos fazer a nossa oração. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma situação que temos agora, Senhor, para estar estudando a sua lição. Independente do que venha acontecer com cada um de nós, que possamos deixar a nossa vida em suas mãos e que possamos também aprender mais da sua palavra. Que o Espírito Santo possa ser o nosso professor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ter que ler João 15, pessoal. E, para a gente poder já ganhar tempo, eu já deixei aqui e se inicia da seguinte maneira. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza ainda mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós aos outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim quanto a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade,
que ele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Aqui, João 15, Jesus falando, um pouco para os discípulos o que viria a acontecer e trazendo palavras realmente de encorajamento para eles. Afinal, a partir do momento que Jesus saísse, para realmente ser entregue, e morto e depois ressuscitasse, não aparecesse mais, os discípulos teriam que seguir a jornada, entre aspas, sozinho. E eu digo entre aspas porque Jesus enviaria o Consolador, o Espírito Santo, mas eles não estariam mais com Jesus fisicamente ali, andando ao lado deles. E por isso ele acabou mostrando, através dessas palavras, que eles não deveriam ter medo e que eles deveriam permanecer, assim como os ramos permanecem na videira, para que eles pudessem dar frutos e não serem cortados como as pessoas que, no final, como a gente acabou lendo, têm pecado porque viram Jesus e odiaram não só ele, mas como o Pai, Deus o Pai. Bem, tirinha acá, nós podemos estar dando uma olhada, e diz mais ou menos uma mulher, falando para Alexa, Alexa, estou atrasada, tem um conselho para mim hoje? E a Alexa vai e responde, sim, Jesus disse, sem mim não podeis fazer nada. E aí ela vai e realmente fica perplexa, passada, bem sem reação. Uma tirinha bem legal, realmente, acredito não, tenho quase certeza que a Alexa ela não vai falar isso daí, porque tem a ver com pensamentos diferentes, as pessoas têm pensamentos diferentes, então quando a gente fala sobre inteligência artificial e entre outras coisas, meio que elas não têm opinião própria. Mas bem legal essa tirinha, realmente acaba mostrando um melhor conselho, que alguém poderia receber depois de qualquer situação que tivesse na vida. E aqui, na parte de domingo, começa exatamente com o seguinte título: O Príncipe dos Pregadores. Um dos pregadores mais marcantes da história do cristianismo foi Charles Spurgeon. Por 38 anos, ele pastoreou a capela da rua New Park, que mais tarde se tornou o Tabernáculo Metropolitano em Londres, na Inglaterra. Foi um escritor dedicado, teólogo brilhante e um pregador dinâmico a ponto de ficar conhecido como o Príncipe dos Pregadores. Spurgeon contava a história de um jovem pregador que trabalhava como capelão em um hospital. Certa vez ocorreu um grave acidente de trem nas proximidades. Um mensageiro entrou às pressas para avisar sobre a tragédia e pedir ajuda para trazerem uma maca e transportarem os feridos, e o jovem capelão imediatamente se ofereceu para carregar um homem. Mais tarde, durante o período de recuperação, passou a visitá-lo com frequência. Ao refletir sobre isso, Spurgeon comentou: creio que ele sempre vai se lembrar daquele homem com apreço e atenção, porque uma vez sentiu o peso dele. Quando você aprende a carregar alguém no coração e sente o peso do que aquela pessoa está enfrentando, o nome dela fica gravado na sua alma. Creio que muitos pregadores precisam entender isso melhor, e quando entenderem, pregarão melhor. A capacidade de enxergar lições espirituais nas experiências comuns da vida é uma ferramenta de ensino muito poderosa. Jesus, o maior mestre de todos, fazia isso com frequência. Ao falar com pescadores usavam uma linguagem de pesca. Quando estava cercado pela natureza, extraía lições do que via ao seu redor. Com maestria mostrou que o mundo natural revela o amor de Deus. Os evangelhos registram cerca de 40 parábolas de Jesus. Curiosamente, o Evangelho de João não inclui parábolas propriamente ditas. Em vez disso, destaca metáforas usadas por Jesus, incluindo narrativas mais longas, como a do bom pastor, e ilustrações mais curtas, como a do parto. Nessa semana, vamos explorar uma das comparações mais marcantes de Cristo, a videira e os ramos. E aqui tem, para quem quiser mergulhar mais fundo, a gente pode estar lendo aqui o livro Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 11, um apelo, Mas como não vai dar tempo de a gente ler aqui, eu gostaria de comentar um pouco sobre a parte de domingo, que eu particularmente achei espetacular. Bem, estamos vivendo épocas difíceis, e aqui acaba dando um exemplo de um pregador que realmente se colocou,
para dar auxílio para um ferido, para uma pessoa que estava passando por dificuldade. E exatamente por isso, né, que ele acaba falando depois que isso faria uma diferença enorme na vida daquele homem e na própria vida do próprio pregador que acabou ajudando, né? Hoje, muitas das vezes, eu não falo de ninguém específico, mas eu me coloco no meio, né? Falta vontade, fome espiritual, né? E essa divergência que a gente vê, esse contraste entre o que a Bíblia ensina e o que nós vemos acontecendo no dia a dia, eu digo na minha vida até, essa mornidão vem muito de nós não querermos ajudar as outras pessoas, de nós olharmos somente para o próprio umbigo, né? Então, por exemplo, a partir do momento onde eu quero ajudar outras pessoas, eu me esforço para estudar, para aprender, para mostrar o lado bom da vida e não só isso, mostrar as promessas que Jesus tem colocado para cada um de nós. Agora, se eu não tenho esse pensamento, se o meu pensamento é somente ter uma boa vida, um bom carro, uma boa casa, um bom casamento e os outros, entre aspas, né, fora da minha casa, que, né, sigam a vida deles, né, eu não estou nem aí. Bem, esse pensamento é um pensamento complicado, complexo de entender, mas simples nos seus resultados. Perdão. Mais simples nos seus resultados, né? E esse resultado, infelizmente, sempre é uma pessoa longe dos caminhos de Deus. E não só ela, mas pessoas também que poderiam se achegar. Devemos ter mais amor, ajudar mais as pessoas. E isso acabou falando bastante, realmente, para mim, sobre o quanto que é importante nós colocarmos a nossa vida nas mãos deles, nas mãos de Deus e tentar ser pessoas melhores, né? A partir do momento onde nós queremos ajudar outras pessoas, nós automaticamente se ajudamos. E esse é o ponto mais interessante de todos que eu poderia estar falando. Mas enfim, é isso a lição. Uma lição rápida aqui, deu para a gente poder ter uma visão um pouco panorâmica do que ela está falando. Acredito que vai ser uma lição muito, muito importante, muito legal. E que nós possamos estar estudando. Eu estou fazendo alguns planos para melhorar a minha vida espiritual que eu estou precisando, né? E eu peço a ajuda do Senhor. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que o Senhor possa estar sempre em primeiro lugar, nos ajudando, nos guiando, nos mostrando, Senhor, o caminho certo. Fica, por favor, com cada um de nós, nos ajudando, Senhor, para que possamos fazer realmente a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém.